Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira da quarta semana da Páscoa, nesse dia 12 de maio, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 13, do versículo 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, existe uma relação de total proximidade entre Jesus e o Pai. É essa relação que deveria haver entre Jesus e seus discípulos. Contudo, se é claro para Jesus que ele é enviado pelo Pai, deve ficar claro para cada discípulo de todos os tempos que é ele, é enviado, que ele é enviado por Jesus. Em outras palavras, os discípulos de Jesus são chamados a repetir os gestos do Mestre, que na última ceia, como servo, lavou os pés dos seus seguidores, por amor e para dar exemplo, para que não restassem dúvidas de qual deveria ser o caminho assumido dali por diante. Assumir o caminho do serviço é para todos exigente, requer resiliência e fé profunda e madura, pois no centro de tudo está o Mestre, com muita rapidez. Para a nossa comodidade, podemos considerar as atitudes dos outros, principalmente quando o objetivo é reprovar algo. Porém, nada melhor e mais saudável do que olhar para si próprio e buscar viver como o Mestre viveu. Querido irmão, querida irmã, essa palavra de Jesus foi depois do lava-pés, na última ceia. O ponto mais alto de sua vida foi a cruz, a entrega de sua vida por nós. Na ceia, ele antecipou esse momento, celebrando sua entrega até o fim. Foi ali que ele lavou os pés dos discípulos. Esse gesto resumiu toda a sua vida. Sendo mestre e senhor, ele nos purificou como servo que lava nossos pés. Cear com ele significa também comungar com esse seu modo de realizar a missão. Um senhor que se faz servo. E como o servo não é maior que o seu senhor, cabia aos discípulos fazerem como ele, serem servos dos seus irmãos. Alguém ali não estava de acordo, não aceitava esse modo de Jesus realizar a missão, não queria ser servo como ele. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, pensar nas razões que levaram Judas a trair Jesus. E neste momento, reze assim comigo. Ó Mestre, profunda é a lição que nos dás no gesto do lava-pés. Revigora, Senhor, nossa vontade para tomarmos o caminho da humildade, do serviço e da solidariedade para com nossos semelhantes. Amém.
Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quinta-feira, da quarta semana da Páscoa, nesse dia 12 de maio, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Atos 13, de 13 a 25, o Salmo 88, João 13, 16 a 20. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João os deixou e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram lhes dizer: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se e fez um sinal com a mão e disse: Israelitas e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito. E de lá os tirou com braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos cercou-o de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus lhes concedeu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, na liturgia de hoje encontramos o apelo ao seguimento e ao testemunho de Jesus ressuscitado. Cada discípulo missionário é um representante de Cristo e deve fazer jus a esse compromisso. Na primeira leitura, vemos Paulo dando continuidade às suas viagens missionárias. Por, o, por onde passava, dava seu testemunho, formava lideranças, discípulos e comunidades. No texto de hoje, ele está em Antioquia, depois de ter passado por Pafos e Perge da Panfilha. Em Antioquia, entra na sinagoga em dia de sábado, isto é, o dia sagrado dos judeus. Por isso, o templo repleto de pessoas. Ele recebe a palavra e faz uma exposição apaixonada, resgatando elementos importantes da história de Israel até chegar à pessoa de Jesus, o descendente de Davi. Mostra com profícua eloquência que Jesus é de fato o Messias que devia vir ao mundo. O testemunho de Paulo é convincente e muitos aderem a Cristo, tornando-se discípulos de Paulo. Assim, a palavra de Deus vai se propagando e ganhando adeptos pelo mundo afora. Paulo tem muito a ensinar à igreja que quer ser missionária.
Seus ensinamentos, testemunhos e exemplos mostram como agir diante dos desafios, como perseverar na missão, como formar redes de comunidades. Uma igreja que se coloca a serviço, não estando acima, mas ao lado dos seus fiéis, sendo solidária na luta e na vivência cristã. Jesus lava os pés dos seus discípulos, dando um dos exemplos mais marcantes do serviço feito com humildade. A igreja, na pessoa de seus membros, deve ser aquela que está disposta a servir sempre com humildade. Quem vive na igreja, mas não está disposto a servir, não serve para ser cristão. A igreja é lugar de igualdade e ninguém deve se sentir melhor do que o outro. Por essa razão, clamamos a igreja de comunidade, chamamos, melhor, a igreja de comunidade. Jesus deixou claro que o servo não está acima de seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Assim sendo, não podemos achar que somos melhores porque servimos os outros ou porque temos algum cargo ou função na comunidade. Pelo contrário, quanto mais responsabilidades nós tivermos, mais deveremos exercê-las com humildade. Somente servindo na humildade seremos felizes, diz Jesus no Evangelho de hoje. Jesus escolheu e chamou os seus discípulos. Não estamos na igreja por acaso. Ele nos chamou e conhece cada um de nós, sabe das nossas capacidades e das nossas fraquezas. Muitas vezes comemos o pão com ele, isto é, comungamos, mas o traímos com nossas palavras e atitudes, com nossas incoerências e tantos procedimentos que desagradam a Deus. Como diz o texto de hoje, aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Somos mal agradecidos, apesar de tudo o que ele fez por nós. Essa expressão usada por Jesus lembra um gesto animalesco, um coice de animal. Às vezes agimos sem pensar e nossas atitudes se assemelham à de um animal. Tudo isso é dito para que sejamos mais amorosos com o nosso próximo, mais compreensivos com as falhas humanas e, sobretudo, que sejamos pessoas que acolhem o seu semelhante e a palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, o texto do Evangelho de hoje encerra pedindo que recebamos os enviados de Jesus, seus discípulos e missionários. Quando recebemos, somos também recebidos. É uma troca que se dá na missão. Paulo tornou-se um grande missionário porque acolheu e foi acolhido. Sem esse gesto primordial, não é possível levar adiante a palavra de Deus. E reze assim comigo. Divino Espírito, consciente de ter sido escolhido para o discipulado por causa de minhas debilidades, vem em meu socorro e dá-me a graça da fidelidade. Amém.